Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo surgiu a convite da professora Amanda, que estava investigando um pouquinho com a turma dela sobre o vento. E ela pediu para eu conversar com vocês sobre o uso do vento na música. Será que isso tem como? Será que a gente usa vento para fazer música? A resposta é sim. A gente usa através do sopro. Tem os instrumentos que saem o som quando a gente bate. Por exemplo, o tambor. Se nós batemos no tambor, vai sair um som. Ou às vezes o som sai do instrumento se a gente fricciona ele, se a gente encosta uma parte dele em outra parte. Como, por exemplo, o reco-reco. Mas também tem alguns instrumentos que precisam do sopro para produzir o som. Alguns deles precisam de um outro objeto que ajude o sopro a criar um som. Esse objeto se chama palheta. Eu vou mostrar para vocês como ela é. Essa aqui é uma palheta. Vou tirar ela da capinha dela e vocês vão poder olhar, ó. Ela é bem fininha e ela é feita de bambu e ajuda a sair o som quando nós sopramos instrumentos que usam palha. Mas tem outros instrumentos que produzem o som com o sopro e não precisam da ajuda da palheta para sair o som, como por exemplo o trompete, o trombone, a tuba. Cada pessoa tem uma família, não tem? Você tem a sua família em casa, eu tenho a minha família na minha casa, a prof tem a família na casa dela. Vocês sabiam que os instrumentos também têm famílias? E uma dessas famílias justamente se chama família dos sopros, ou seja, o som deles sai com o sopro. Além do sopro, a maioria dos instrumentos da família dos sopros também usa a palheta que a gente conheceu antes para ajudar a sair o som. Às vezes as palhetas são mais fininhas, às vezes mais larguinhas, mas a maioria deles usa a palheta para ajudar a sair o som. A família dos sopros é dividida em duas: a família dos metais e a família das madeiras. A família dos metais é aquela que não precisa da palheta para produzir som, somente do sopro, como por exemplo o trompete, o trombone e a tuba, que eu já falei aqui para vocês. A outra família de sopro das madeiras precisa da ajuda da palheta, geralmente, para sair o som, como por exemplo o clarinete, o saxofone, a flauta doce, mas ela não tem palheta, e o fagote, que usa palheta. Hoje eu trouxe um instrumento para mostrar para vocês que eu toco há muito tempo. Ele produz o som através do sopro e também com a ajuda da palheta. Eu vou mostrar para vocês. Nesse instrumento, a palheta vai dentro desse bocal para ajudar a sair o som. Eu vou montar para vocês verem como é. Já descobriram qual é? Esse aqui é o saxofone.
Eu toco esse instrumento há muitos anos e participo de uma orquestra que é cheia desses instrumentos. O instrumento, ele varia o seu timbre, o seu som, a sua voz, conforme o tamanho dele e o formato. Tem uns que são maiores, tem uns que são menores e cada um tem o seu som diferente, o seu som específico. E a maioria deles, principalmente da família de sopros, sai o som com o sopro que a gente passa por todo ele. Vamos escutar o do saxofone? Além do saxofone que a gente viu, tem outros instrumentos específicos da família de sopro que não possuem palheta, mas que fazem o som através do sopro, do vento. Um deles é a flauta. Talvez a maioria de vocês já tenham visto, até tem alguma para brincar em casa. Vamos escutar um pouquinho o sonzinho dela? Escutaram? Conseguiram adivinhar qual era a canção? Era a borboletinha. E a flauta tem um som bem suave, diferente daquele som do saxofone. E os dois fazem o som através do sopro, do vento. Tem tantos outros instrumentos que não pertencem à família dos sopros e que também fazem o som através do vento. Um deles é muito bacana, que se chama flauta de êmbolo. Vamos escutar para ver como é? Outro instrumento bem bacana que faz o som através do sopro, do vento, é o apito. E acho que a maioria de vocês deve ter um em casa. Esse aqui foi feito à mão. Vamos escutar como é o som dele? O som vai sair quando eu soprar nesse instrumento. Por fim, eu não podia deixar de falar de um instrumento muito bacana e que todo mundo tem: o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso primeiro instrumento. A gente faz som batendo palma, estralando os dedos, cantando e adivinha, soprando também. A gente sopra o vento pela nossa boca e a gente produz som. Sabe como? Pelo assobio. Vamos escutar? E aí, você consegue assobiar em casa? Bom, pessoal, essas foram algumas curiosidades que eu trouxe para vocês sobre o vento na música, que ele se expressa através do sopro que nós fazemos nos instrumentos. Que tal a gente treinar o nosso sopro um pouquinho?